Agora sim, Milonga, Flávio Horta, o vice-diretor aí do Volta Redonda, está no telefone com a gente. O Volta Redonda que solicitou, né, a FERJ, a federação, que a final da Taça Rio seja disputada no Raulino de Oliveira. A diretoria alega que o Resende também manda jogos, tanto do estadual quanto da Copa do Brasil, nesse estádio, o que tornaria aí o local como um estádio neutro. É isso mesmo, Flávio? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. A gente fez essa solicitação porque, pelo regulamento, a partida tem que ser em campo neutro. Algumas opções surgiram, por exemplo, na semifinal foi jogado um em São Januário, outro em Moça Bonita. Como nós estamos falando de dois clubes do Sul Fluminense, dois clubes que utilizam um estádio municipal, que não é do Volta Redonda, o estádio é municipal. O Resende jogou diversos jogos do Piano no Raulino, contra o Flamengo, contra o Botafogo. Ele manda todos os jogos dele na Copa do Brasil, no Raulino. Então a gente entende que se é para ter uma final num campo neutro, que seja o mais próximo possível das duas equipes. E entendemos também que o Raulino é o estádio que mais adequado para receber essa decisão numa eventual impossibilidade que a mesma seja realizada no Maracanã, que é o que parece era a vontade da federação. Na segunda fase, o jogo levou pouco torcedor aí para a capital. Você acha que, sendo o jogo no Raulino de Oliveira, a torcida vai comparecer em peso? Claro, um dos argumentos que a gente apresenta para a federação é esse, que com certeza a gente vai ter uma melhora no público, né? A gente está falando de um estádio que é a 30 quilômetros de Resende, um estádio que a torcida do Resende está acostumada a jogar, a comparecer, está acostumada a assistir os seus jogos lá. Diferente de um eventual jogo em São Januário ou em Los Lares, claro, sempre agradecendo a boa vontade desses clubes em ceder os estádios, mas dificilmente a gente vai ter mais de 100 pagantes se o jogo for realizado num estádio aqui da capital, diferente da realização sendo Raulino, que a gente acredita num público entre 2 a 3 mil pessoas. Ainda existe uma possibilidade do encontro acontecer no Maracanã, como preliminar aí do jogo entre Vasco e Botafogo, né, que é a final aí do Carioca. Essa disputa poderia atrapalhar um pouquinho o jogo de vocês? Não, seria uma preliminar desse jogo no Maracanã. Mas, pelo que a gente tem ouvido falar aqui, o jogo do Vasco e Botafogo já está confirmado no Maracanã, mas a preliminar teria ficado inviabilizado por uma questão de logística. O Maracanã não acredito que seja funcionando completo, e teria problema com estacionamentos, com vestiários. Por isso, a gente entende que na impossibilidade do Maracanã, o melhor estádio seria o Raulino, que é um campo do Volta Redonda e é o campo do Resende. Eles, dois clubes que utilizam esse campo. Eu não faria essa mesma proposta, por exemplo, se o jogo fosse Volta Redonda e Macaé, porque eu acho que não teria sentido considerar o Raulino um campo neutro numa partida entre Volta Redonda e Macaé. Mas com o Resende, que manda os jogos dele também no Raulino, a gente conta com o bom senso da diretoria e presidência do Resende. Vamos ter uma reunião agora na federação para ver se a gente consegue levar esse jogo para o Raulino. Obrigado, Flávio, pela sua participação aqui no Esporte Total. Milonga, não posso esquecer de mandar um beijo para o Juju, nosso diretor de imagens, que hoje voltou. Abre seu áudio aí, Juju. Fala com a gente. Olá. Delicadeza, né? Os nossos diretores de imagem são muito delicados, né? São muito delicados. O Adão esses dias mandou a gente tocar o programa e não falar com ele. Falou, exatamente. Juju, como tá o Enzo? A gente anunciou aqui que o Enzo nasceu nesse final de semana. Saudável e feliz. E você, tendo muito trabalho em casa? Um bocadinho. Parabéns, viu, Juju? E bem-vindo de volta. Obrigado. Campos vai sediar a primeira etapa do Campeonato Aberto de Judô, valendo classificação aí para o brasileiro da região Sudeste. Bacana, né, Luiz? Bacana, muito bacana. Esses eventos assim, a cidade sediando, né, esporte, diversas modalidades, isso é muito bacana. Eu acho que, pode ver que todos esses eventos são prestigiados pelos aficionados, pelos torcedores, pelo público. Todos eles têm o seu público. Então certeza. Vale a pena. Incentiva os esportes com certeza. Cidade, né? O garoto Arthur do triatlon conseguiu pódio em Copacabana, no posto 6 aí nesse último final de semana, na prova de biatlon, que é natação e corrida. Também participaram da competição o irmão dele, Rômulo Santos, que já esteve aqui no Esporte Total e que está sempre competindo aí nessas grandes competições. Luiz, a gente acabou de ser informado aqui que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro bateu o martelo. A decisão, é isso mesmo, Douglas?
A decisão da Taça Rio entre Volta Redonda e Resende vai ser no próximo domingo, às 14 horas, aí no estádio de São Januário, na Casa do Vasco. Às 16. É isso aí. Você falou 16. 14, Falei 14? São 16 horas, às 4 da Tô tarde. doida, eu ia falar 4, eu embolei ali. Às 4 da tarde, lá em São Januário, né? Tá confirmado então, né? Tá confirmado. Agora resta o Amanda, num estádio grande daquele, maravilhoso, como é o do Vasco da Gama, saber se realmente as torcidas vai ter público pra encher vão aquilo ali, né? comparecer. Volta Redonda é um pulo, né? Fica ali na Rio São Paulo, na Dutra. O Resende mais além, né? Quase chegando ali na divisa com São Paulo. Mas de modo que acredito que as duas torcidas compareçam. É importante, isso ajuda muito e vai ser um jogo só. Um jogo só. Como é a final do Carioca, né? Que Exatamente. Se terminar empatado, não tem prorrogação. Terminar empatado, vão para os pênaltis. É isso aí. Como na final do Carioca, o Vasco encara o Botafogo aí num jogo só também, né, meu irmão? Exatamente. Outro jogão. Você tem algum abraço para mandar hoje? Tem um abraço para mandar. Eu tenho um abraço para mandar pro Lucas Tricolor, que é amigo do meu irmão, do time BFF. Meu irmão tem um time que chama BFF, Best Friend Forever. A camisa deles é rosa e o símbolo é o Homer Simpson com um copinho de cerveja. Deve ser na décima série do campeonato inglês, né? É o campeonato amador, ele joga todo domingo, então um abraço aí pro Lucas Tricolor. E um abraço para o Paulo Alves também, e o seu filho Paulinho, ali na rua Coronel Francisco Manhães, depósito de água, e tem ali uma televisão e fica assistindo aí o Esporte Total. É isso aí, Milonga, a gente precisa ir embora, amanhã 1h30 da tarde a gente tá aqui, lembrando que hoje tem Liga dos Campeões, em semifinal, Atlético de Madrid contra Bayern de Munique. Vamos torcer. Vai assistir? Vamos torcer pro Atlético de Madrid, né? Não claro. sei, acho que eu vou torcer pro Bayern. Negócio de alemão. Até amanhã, 1h30 da tarde. Depois de 7-1, tchau. Melhor não lembrar disso, mas eu gosto do Bayern. 7-1.